Bom dia, turma. Meu nome é Liliane Gonçalves. Sou professora de vocês de Direito Empresarial e estou aqui para trazer algumas dicas para vocês de empresarial de revisão para a véspera da prova, tá? Então, o que é que vai acontecer? Como a gente já falou, já tive as aulas com vocês devem lembrar que alguns pontos são muito mais importantes e vocês precisam focar um pouco mais naquilo que se trata de um direito empresarial. Tá? Eu fiz uma análise do direito empresarial dos últimos 5 anos de provas de OAB e o que eu verifico é que existem assuntos que são recorrentes de serem cobrados. Tá? Dentre esses assuntos, nós temos alguns relativos à recuperação judicial e falência. Tá? Depois de RJ e falência, nós verificamos que há uma maior incidência de assuntos relativos a aval, endosso e aceite. Então, se você tiver de revisar, tá sem tempo, para onde é que você vai? Pega a Lei 11.101, dá uma lida nela, pega as anotações que a gente fez em sala de aula e relembra. Passou a 11.101, vai para aval, endosso e aceite. Foca nisso, aval, endosso e aceite. Presta atenção. Lembra quando é possível, lembra quais são as consequências jurídicas de um e de outro, qual a diferença de um e de outro, para que você não se perca na sua prova. Passado isso, você veja se você ainda tem um tempinho e passe por algumas notas, né, alguns títulos extrajudiciais em espécie, letra de câmbio, nota promissória e cheque. É o nosso carro-chefe de cobrança em OAB. Tá? Então, foquem nesses. RJ, aval, endosso e aceite, letra de câmbio, nota promissória e cheque. E, por fim, fiquem com o conceito de empresários. Nós ainda temos alguns outros pontos que podem ser lembrados, mas como é uma revisão rápida para você ir para a prova e conseguir marcar algumas questões, então foquem nisso. Tá? A minha sugestão, a minha prática, a minha vivência, o que é que nos diz? Que dentre dos nossos assuntos, a RJ e a falência sempre foi a mais cobrada. Pelo menos uma questão todo ano cai na OAB. Pelo menos uma questão. Então, se você precisa de uma questão para passar, RJ e falência é a sua questão. Como nós estamos em um período de pandemia e que nós estamos tendo um aumento exponencial de empresas que estão quebrando, que estão entrando em crise, que estão solicitando favores legais, no que se diz de recuperação judicial e falência, há uma grande margem, uma grande possibilidade de na sua prova vir cobrando algo sobre este assunto. Então, meu povo, não dá para vocês fugirem de recuperação judicial e falência na OAB. Estudem esse assunto, porque esse assunto, com toda certeza, estará lá martelando no dia da sua OAB. E nós queremos que você seja aprovado. Desta forma, é essencial que você revise esta lei. Por isso, vamos focar aqui em alguns artigos e na resolução, na indicação de algumas questões que nos apareceu durante essa análise desses últimos 5 anos de OAB, tá? Vamos lá. Vamos relembrar um pouco o que é a RJ, para que serve a RJ, quais são alguns órgãos importantes. E aí vocês tomem nota, né? Façam a análise, façam as anotações dos caderninhos de vocês de alguns artigos que eu estarei indicando para vocês. Inicialmente, o que eu posso dizer para vocês é: quem pode requerer recuperação judicial ou falência no nosso presente momento são aquelas pessoas que são empresárias. E aí eu relembro para vocês, empresário, olha o link, olha a conexão com o conceito de empresário. O que é empresário? Porque só quem pode requerer recuperação judicial e falência é empresário. Está no artigo 1º da nossa lei. Nós já abrimos a lei dizendo isso, sabe? Então, vocês precisam saber. Eu só consigo ser empresário se eu tiver o meu registro na junta, se eu tiver um CNPJ. Não. A lei não diz isso. O Código Civil não diz isso.
Empresário é aquela pessoa que exerce profissionalmente atividade econômica para a circulação e produção de bens e serviços com todos os encargos devidos que recaiam sobre ele. Então, eu não preciso ter um registro na junta. Toda forma, para requerer recuperação judicial, não. Porém, se eu for pedir a falência de uma outra pessoa, aí sim, eu preciso estar regularmente inscrito. Eu preciso ter o meu CNPJ. Então, para que eu peça RJ e falência, a minha autofalência, eu não preciso ter um CNPJ. Mas para eu pedir de uma outra pessoa, sim, eu preciso. Então, isso é importante. Quem pode pedir RJ e falência? Bom, visto isso, sabendo quem pode pedir recuperação, eu pergunto o que é então a RJ. O que a gente verifica é que algumas atividades econômicas são importantes e isso não exclui o fato delas poderem passar por crises. Tá? Nós temos crises que podem ser sistêmicas, crises econômicas, como a que a gente está vivendo com a pandemia do Covid-19, então que podem atingir as empresas que, em tese, estavam com seus caixas tranquilos, estavam com liquidez, estavam perfeitos, e serem atingidas por uma crise do qual elas não deram causa, ou não tiveram como evitar. Dentro dessa situação, o que nós começamos a ver é que o Estado, né, o legislador, ele atenta a essa situação, criou uma lei, a 11.101, que permite às pessoas solicitarem, fazerem benesses legais, tá? Então, o que é que acontece? Com a falência, nós estamos liquidando a atividade do mercado. Ou seja, ela não vai mais fazer parte do mercado. Ela vai morrer, ela vai sair, deixar de existir. Na recuperação, não. Nós estamos saneando, nós estamos ajustando, reorganizando economicamente aquela empresa. Então, ela continua a existir. Principal diferença de RJ e falência. Uma, a empresa sai do mercado, ela é liquidada. A outra, ela é apenas saneada, reorganizada, reestruturada. Beleza? Bom, dentro da RJ, então, o que é que acontece? Inicialmente, qual é o procedimento da RJ? O devedor vai lá no juízo, apresenta um pedido de recuperação judicial. No seu pedido de recuperação judicial, ele já apresenta a lista de credores que ele tem, já nomeando o valor do crédito, o tipo de credor que aquela pessoa seria. Então, ele apresenta também um histórico de viabilidade, né, de viabilidade financeira. Então, ele conta toda a sua historinha e pede para que o juiz defira o processamento da recuperação judicial. Então, veja, o juiz, quando autoriza o processamento da RJ, ele não diz que a partir de agora nós teremos, essa empresa está em RJ. Ele concede a RJ. Ele não diz isso. O juiz diz o seguinte: bom, você apresentou os documentos necessários para requerer RJ. Isso é o processamento. Tá? A partir do processamento, qual é a primeira implicação? Nós temos alguns atos que serão praticados de ofício pelo juiz, entre eles o estabelecimento de uma data, que é o termo legal de falência, o termo legal, tá? Um termo legal, que a partir daquele termo legal, nós iremos avaliar algumas questões nela. Quais são essas questões que nós estaremos avaliando com o termo legal? Por exemplo, os atos praticados durante esse termo legal podem ser considerados atos que poderiam levar aquela atividade a dilapidar os bens, ou não. Ou durante um período em que os sócios sabiam que a atividade estava com dificuldade, eles estavam tirando os bens, estavam depenando a empresa. Não. Então, serve para a gente ter uma análise, como se fosse um período probatório, um período suspeito. E é o termo que a gente utiliza. Um período suspeito, em que todos os atos são considerados estranhos. Então, eles precisam de uma prova, certo?
Então, aí o juiz determina o período suspeito, ele concede o deferimento da recuperação judicial, nomeia um administrador judicial, que pode ser o próprio devedor ou outra pessoa, um outro administrador. Geralmente é o próprio empresário, né, o próprio administrador social que já existia. Então, ele nomeia um administrador social e aí, entre outras atividades, atos que devem ser praticados pelo juiz, tá? Isso é o início do processamento do RJ. Passando o processamento, o que é que o juiz faz? Eu perguntei para vocês, né? Dei essa dica para vocês. É o juiz que defere RJ? Não. A partir de agora, vocês precisam se lembrar, relembrarem, vocês precisam anotar, revisar a importância da AGC. A Assembleia Geral de Credores é um órgão que sempre é cobrado na prova de vocês da OAB. Então, turma, não esqueçam de lembrar, de revisar a AGC. A importância da AGC. A AGC é um órgão essencial e imprescindível para a continuidade da Assembleia Geral, para a continuidade da recuperação judicial e também da falência. Por quê? Porque são o que é a Assembleia Geral de Credores. É a reunião de todos os credores daquela atividade. Se não é o juiz que defere a RJ, quem será? Bingo! Quem disse a Assembleia Geral de Credores acertou. Então, é a Assembleia Geral que deve deferir ou não a RJ. Para isso, será marcada uma assembleia, uma reunião que devem comparecer os credores para que aceitem ou não aquela recuperação judicial. A partir do aceite, do martelo batido, é que nós teremos o deferimento da RJ. Aí aquela atividade estará em recuperação judicial. Então, vejam, por que isso aqui é importante? Porque já caiu na prova da OAB uma questão que tratava da seguinte situação. Existem algumas situações em que nós estamos em recuperação judicial, a empresa está em recuperação judicial e que ainda assim a recuperação judicial não irá ser concluída e ela será destinada, migrará para uma falência. Quais são as situações, quais são os casos em que eu vou deixar de estar em RJ e vou passar a estar em falência? Bom, nós temos basicamente 4 situações e dessas 4 situações ligadas a dois quesitos. Um desses é o quesito de Assembleia Geral de Credores e o outro ponto que liga 3, né, é relativo ao plano de recuperação judicial. Então, vejam, 2 assuntos, 2 temas, 2 tópicos importantes para que vocês revisem, tá? Assembleia Geral de Credores e Plano de Recuperação Judicial. Todos esses incidências estão previstos no artigo 73 da LRF. O que é que o nosso artigo 73 nos lembra? Bom, existe a possibilidade de convolar RJ em falência, e o termo é esse. Deixar de estar em RJ para estar em falência. O termo técnico se chama convolação. Tá? Quais são as situações em que eu posso ter uma convolação da RJ em falência? A Assembleia Geral de Credores deliberou, conversou, chegou à conclusão de que não deveria ser aceitada a recuperação judicial daquela atividade. Ponto. Se a Assembleia Geral de Credores determinar que não aceita, ela é o órgão que pode dizer que não aceita. Ela é o único órgão que pode dizer isso. Tá? Então, não pode o juiz chegar e dizer assim, não, eu acho que você tem que aceitar. Se os credores disseram que não querem, eles não querem. Não tem que os faça quem os obrigue a querer, ok? O segundo ponto que é com relação ao plano. O que é o plano e qual a importância do plano para uma recuperação judicial? Sem um bom plano, você não vai para frente no RJ. O que é que acontece com o plano? É no plano onde nós teremos a indicação de quais credores estarão pagos, como serão pagos, de onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar esse povo, em quantas parcelas eu vou pagar esse povo,
Vai haver concessão de algum perdão de conta, tá? Um deságio. Eu vou dizer o seguinte, bom, congela o valor de 10 mil, em 10 anos eu vou pagar 10 de mil para todo mundo. Pode o plano prever sobre isso? Pode e deve. Os credores são obrigados a aceitar? Não. Mas é por isso que vai haver uma Assembleia Geral, para que eles estejam lá negociando acerca do aceite ou não dessas cláusulas que estarão previstas no plano. Então, o plano é um contrato que será apresentado, que será mostrado, né, para os credores, para que eles possam verificar qual é o meu plano de pagamento. É basicamente isso, tá? Por que o plano é importante? Bom, as coisas relativas, né, os atos relativos ao plano que podem fazer com que uma RJ seja convolada em uma falência. Quais são essas situações? A primeira delas é o plano não foi apresentado dentro do prazo. A lei nos dá um prazo de 60 dias. Se esse plano não for apresentado em 60 dias do deferimento da RJ, do processamento da RJ, será convolado de pronto, certo? Segunda situação o plano foi apresentado em Assembleia Geral de Credores, mas a Assembleia deliberou que não aceitava. Então, rejeição ao plano indica convolução de recuperação em falência. Outra situação é a ausência ou descumprimento de uma situação, de uma conduta prevista pelo plano. Essas três situações, no caso, essas 4 situações, 3 relativas ao plano e uma relativa à Assembleia Geral de Credores, fazem com que a RJ seja convocada em falência, tá? Então, é um ponto importante para vocês. Um segundo ponto importante para vocês, que também já caiu em prova da OAB, é com relação ao juízo universal da falência. A gente diz assim, a falência tem um juízo universal, tá, Liliane, mas o que é isso? O juízo universal da falência nos mostra que quando é determinado, quando é deferida uma falência, né, quando é solicitada a falência de um devedor, a partir daquele momento, também da RJ, a partir daquele momento, todas as ações que estejam tramitando em que a empresa, a atividade figure ou no polo ativo ou no polo passivo, serão migrados para aquele juízo. Todos. Desde que, agora vem a exceção, né? Desde que, com exceção as causas trabalhistas, fiscais e quaisquer uma oriundas dessa natureza. Ou seja, o juízo da falência, ele vai abarcar todas as ações de títulos que já estejam líquidos. Eu não posso ir no juízo da falência discutir a ação de conhecimento. Conhecimento deverá ser num juízo à parte. A partir do momento que tem uma sentença que transitou em julgado irrecorrível, aí essa sentença vai migrar, a execução dela migra para o juízo de falência. Ok, meu povo? Então, eu não vou discutir em momento nenhum conhecimento no juízo de falência. O juízo é universal, mas ele é universal para discutir execução, tá? Ele não vai discutir fases de conhecimento de forma nenhuma, certo? Então, aqui nós estamos falando de questões patrimoniais. Outro ponto que foi cobrado na OAB e que é importante que nós lembremos sobre falência e RJ são as formas de decretação de falência. Bom, existem alguns atos, né, algumas situações que são considerados atos falimentares, algumas situações em que são decretadas a falência. Algumas dessas situações são os atos de falência. O que é isto? Atos de falência. Os atos de falência são os atos em que o empresário pratica, tem que ter o verbo praticar, tem que ter uma ação. O empresário está praticando uma das atividades que levam a crer que ele está depenando, escondendo, acabando, sumindo com os bens da atividade. Então, esses atos de falência são atos do verbo agir, tá? Que devem estar classificados como agir.
estão lá previstos no inciso 3 do artigo 74. Outra forma de pedir falência, né? Existe a autofalência, existe o pedido de falência pelo devedor, né? Que a autofalência o devedor pede, ou então existe quando o credor pede por questões de pagamento em pontualidade injustificada. Ele não paga, não nomeia bens à penhora, não diz o que vai fazer, simplesmente é silente na execução, ele é silente, execução frustrada. Tá? Então, atos de falência, execução frustrada ou iliquidez. Aí, ou então, no caso da autofalência, que já é uma outra situação, outra vertente. Então, veja, na falência nós estamos lidando com a empresa que sairá do mercado, será liquidada. A gente vai arrecadar tudo o que ela tem, vai colocar todos os credores juntos e vamos pagá-los. Juntos como, Liliane? Por classes. Nós vamos dividir. O que é que a gente vai pegar? A gente vai pegar todos os credores trabalhistas e vai pagar de uma vez só. No limite, na proporção dos seus créditos, obviamente, mas vai pagar todos os trabalhistas. Depois a gente paga, sei lá, todos os com garantia real. Tá? Então, é o que a gente chama de classes na falência, classes do quadro. Isso também existe na recuperação judicial. Então, a gente vai pegar os credores e vai juntar para que eles sejam pagos de uma só vez. Por quê? Porque, diferente de uma execução privada, em que eu executo quem está me devendo, na falência na RJ, nós temos vários credores que estão atacando uma única atividade. Então, para que um receba e os outros não, para que não aconteça isso, o que é que a lei faz? Junta todo mundo e esses vão recebendo por classes. Então, é importante que vocês lembrem de convolução, de juízo universal, de quais são as possibilidades de decretação de falência, os atos de falência, execução frustrada ou impontualidade. Tá? Impontualidade injustificada, não paga, não faz nada, não disse que vai pagar. Tá? Execução frustrada, não sabe para onde vai, não pagou, não nomeou bens à penhora, não disse nada. Ou praticou atos de falência, né? Aqueles atos que precisam de um verbo, de uma ação, precisam ser devidamente verificadas. Uma das coisas que menos é cobrada na OAB é a questão dos coros, assim, de importância, de voto, tá? Então, é muito difícil a gente cobrar alguns coros, né? Serem cobrados alguns coros. Não é extraordinário ser cobrado, mas é menos cobrado. Então, o que eu lembro para vocês são esses 3 pontos. Revisem bem falência e RJ, né? Veja qual é a diferença de um para o outro. Veja quando é que eu posso convolar, vejam a importância do plano, vejam a importância dos credores, tá? Da Assembleia Geral de Credores, vejam quando eu posso requerer falência, quando eu não posso requerer, quais são os atos que me levam à prática ou não de uma falência. Essas distinções são essenciais para as provas de vocês. Bom, então eu fico por aqui, estou à disposição de vocês. Nós vamos ter as nossas aulas presenciais, as outras aulas, né, não presenciais, nós vamos ter as outras aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. A gente vai apresentar ainda algumas questões a serem discutidas e para que vocês possam ter a aprovação de vocês confirmada no dia que for necessário, que vocês estejam lá firmes, realizando a prova de vocês, cientes de que nós estamos aqui dando o nosso melhor para que isso aconteça, tá?